queridos irmãos, estamos indo para o final do Evangelho de São Mateus. Como nós sabemos, a liturgia lê primeiro Marcos, depois as partes de Mateus que não estão em Marcos e, por último, vamos começar daqui a alguns dias, as partes de São Lucas, que não estão nem em São Marcos nem em São Mateus. E no texto que a liturgia nos coloca hoje, Jesus está conversando com os anciãos, os mestres de Israel e os sumos sacerdotes. Ele está falando com os líderes do povo de Israel, com os chefes da religião judaica. E por isso, a parábola que ele conta os tem como primeiros destinatários. Toda a primeira parte da parábola está falando deles. É interessante que o versículo 15, que nós não lemos aqui, diz que os fariseus e os mestres da lei começaram a conspirar para estudarem um modo de entregar Jesus. Justamente porque eles perceberam que a carapuça serviu para eles. E Jesus diz: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Portanto, ele está falando de Deus Pai, que prepara as núpcias de Deus Filho, a festa da maturidade do seu filho. E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Os convidados eram os judeus. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Ou seja, o sacrifício do Filho, o sacrifício de Cristo já foi consumado. Vinde para a festa. Ou seja, o Senhor os estava chamando para, depois da redenção do Filho, poderem viver a vida espiritual, característica do Novo Testamento. Mas os convidados, isto é, os judeus, não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Os que foram para o campo eram os que estavam dispersos pelas nações. Os que estavam cuidando dos seus negócios eram os que ficaram na Judéia. E os que agarraram os empregados, bateram neles e os mataram, são aqueles que mataram os apóstolos, que mataram os primeiros cristãos, a começar por Santo Estevão. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Isso de fato aconteceu no ano 70, quando as tropas de Vespasiano invadiram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo e incendiaram toda a cidade. Até hoje o templo de Jerusalém não foi reconstruído. Os judeus foram dispersados e agora em 48, quando eles regressaram para Israel, ali estavam os muçulmanos e não puderam mais construir o templo de Jerusalém. Essas palavras de Nosso Senhor se cumpriram plenamente. Ou seja, os convidados rejeitaram o convite e obtiveram como resposta a punição pela sua rejeição. Continua Jesus. Em seguida, o rei disse aos empregados, isto é, aos pregadores: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela.
Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai à festa todos os que encontrardes. Isso Jesus faz no final do Evangelho, quando ele diz aos apóstolos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o Evangelho a todos os povos, todos, irrestritamente. Fazei discípulos meus de todas as nações, sem exceção nenhuma. Continua a parábola. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Todos, maus e bons. Como tinha dito Jesus, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que recolhe peixes maus e bons. O reino dos céus é como um homem que plantou boa semente no seu campo. Depois veio o inimigo e plantou o joio. Ou seja, maus e bons. Todos são chamados. Todos são chamados ao Evangelho. Todos são chamados à conversão. Todos são chamados a entrarem na igreja. Todos são chamados a participarem da vida de Deus. Sem nenhum tipo de acepção. Sem nenhum tipo de exclusão. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. O que é o traje de festa? O traje de festa é a justiça de Cristo, da qual nós somos revestidos quando nós aderimos a Ele pela fé e pelo santo batismo. Portanto, a veste nupcial, o traje de festa, no fundo é a fé. Ou seja, quando pela fé nós cremos em Cristo e, crendo nele, a ele nós nos unimos, de tal modo que a justiça dele nos justifica, a santidade dele nos santifica, a vida dele nos vivifica. A fé é a justiça de Cristo. Mas que fé? A fé apostólica. A fé é pregada pelos apóstolos, ou seja, nós precisamos conhecer quem ele é. A fé ortodoxa, a fé verdadeira. Mas não apenas a fé verdadeira, crida de um modo intelectual, apenas. Porque São Paulo diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo, isto é, serás revestido com a veste nupcial, estarás no banquete do Cordeiro para viver a salvação. Pois é professando a fé com a boca que se alcança a justiça, mas crendo com o coração é que se obtém a salvação. Ou seja, essa veste é a fé piedosa, a fé devota, a fé de quem realmente está possuído por esse entregar a vida inteira a Cristo, entendendo que Ele é tudo para nós. Não tenha fé aquele que tem só uma crença genérica, que não conhece a fé. A fé é fé dogmática. Ela precisa estar de acordo com o ensino dos apóstolos. Isso é muito sério.
Mas também não tem a fé aquele que não tem um coração verdadeiramente entregue a Deus, queimando de amor por Ele, aquele que se consagrou inteiramente ao Senhor, que vive uma vida devotamente derramada na vida dele. São esses dois elementos que constituem a fé. E eles são observáveis. É muito nítido quem tem a fé e quem não tem a fé. Quem crê e quem não crê. Quem realmente de todo o seu coração crê em Cristo, é piedoso, é devoto, tem vida espiritual, tem temor de Deus, tem aquela obediência religiosa ao Senhor, é sensível ao Espírito Santo. É diferente quem é assim de quem é seco, frio, árido, indiferente, tosco, duro, que tem aquele pensamento racionalista, aquele modo de lidar com Deus distante, de quem não conhece, talvez até tenha a profissão ortodoxa da fé na cabeça, mas de verdade não crê. Isso é muito sério. Porque se nós não estivermos revestidos da fé, nós não estaremos revestidos da justiça de Cristo. Uma pessoa dizia que, lendo um comentário a esse versículo, uma pessoa dizia que a veste nupcial seria a prática da justiça, mas a prática da justiça em termos bem socialistas. Então, por exemplo, se a pessoa está num movimento social, se ela está numa espécie de organização pelos direitos humanos, etc., então ela tem a veste nupcial. Isso não tem sentido no Novo Testamento. São Paulo mesmo diz que se nós entregássemos todos os nossos bens aos pobres e até o nosso corpo às chamas, mas se nós não tivéssemos ágape, isso de nada serviria. Mas o próprio São Paulo diz que a pistis, a fé, age pelo ágape, a fé age pela caridade. Então, para o Novo Testamento não tem essa. Nós somos justificados pela fé em Cristo, que é uma fé dogmática, mas ao mesmo tempo é uma fé que é entrega de todo o nosso ser a Ele, que implica uma conduta, um modo de existir, uma existência toda devotada para a glória de Jesus Cristo. Isso é absolutamente essencial. Se nós não entendermos isso, nós seremos apenas judeus. Os judeus é que achavam que a gente é salvo pela lei, pela prática, por aquilo que a gente faz. E é justamente isso que Jesus está dizendo, que é o contrário nessa parábola. Ora, então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Uma imagem da condenação ao inferno. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui, meus queridos, é que nós podemos estar dentro da festa, mas se a fé não for encontrada em nosso coração, nós seremos condenados. Porque os olhos do rei sabem quem é que tem o traje nupcial, quem é que está coberto com a justiça de Cristo, quem é que de fato aderiu a Cristo de todo o seu coração e tem a Ele por seu Senhor, por seu Salvador, por seu Redentor. Os olhos do rei sabem quem é convidado e quem não é. E conclui Jesus: muitos são convidados e poucos são escolhidos. É uma frase muito forte, porque ele já está dizendo:
O povo judeu, ao longo de toda a história, foi convidado, não quis. Depois, todos os homens de todas as condições são convidados. Mas para ser escolhido, para ser eleito, segundo a presciência de Deus, como diz São Paulo, o grande sinal é o selo do Espírito Santo derramado em nossos corações. E o selo do Espírito Santo derramado em nossos corações não é outra coisa senão a fé teologal, essa fé viva, vibrante, essa fé de quem realmente é piedoso, de quem tem a Deus como seu tesouro, de quem é amigo de Deus. Essa fé verdadeira, essa fé é o selo de Deus. Então talvez você me diga, eu não sei se eu sou bom, talvez eu seja mau. Talvez eu não seja a melhor pessoa, talvez eu seja uma pessoa que tenha muitos defeitos, mas no seu coração existe essa fé viva? Se existe, então essa fé vai te santificar. Crendo no Senhor, desenvolvendo essa fé pela oração, as barreiras vão cair, o Espírito Santo vai trabalhar em você, a dinâmica da graça vai te transformar. E no final você vai ouvir essa palavra: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Agora, se você não tiver essa fé, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Como o que nos salva não somos nós mesmos, como o que nos salva é Cristo, então a única coisa que nós precisamos realmente é dele, e a ele nós temos acesso pela fé. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, sem a veste nupcial, você é amarrado de mãos e pés, ou seja, você é um paralítico, você não pode agir sobrenaturalmente. Você pode se mexer muito do lado de fora, gritar, mas sobrenaturalmente você não é nada, não é ninguém, você está morto, você está completamente inerte, paralisado, e não será salvo, porque a fé não foi achada dentro do seu coração. Isso tudo é muito sério e nos leva a examinar se verdadeiramente a nossa alma está povoada por esses sentimentos tão piedosos, santos, devotos, puros, religiosos, de quem está entregue a Cristo inteiramente, de tal modo que possa dizer: minha vida na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já me desvivi, Ele passou a ser o meu tudo. Eu vivo de fé, eu sou movido pela fé. A fé é a única coisa que me importa, ela é a única razão da minha vida, é o que me faz sair todos os dias da cama, é o que me faz lutar a cada instante, porque eu entendi quem Ele é e resolvi crer nele com todo o meu coração.